Você já ouviu falar em renda fixa? Ou será que você sabe realmente como que funciona? Muita gente acha que investir é muito complicado ou é só para quem é especialista. Mas eu vou te explicar como você pode ganhar dinheiro com esse tipo de investimento de uma forma segura e com constância. No final desse vídeo você vai entender tudo sobre renda fixa e como esse tipo de investimento pode se tornar o seu maior aliado. Então fica comigo até o final desse vídeo porque você já vai conseguir aplicar em renda fixa hoje, se você quiser. E também porque você não vai mais precisar ficar pesquisando na internet para entender como funciona esse tipo de investimento. Eu vou te explicar tudo. E aí, eu sou o Anderson Oliveira do canal Evolução Lucrativa e saber exatamente como funciona a renda fixa pode ser a diferença entre ganhar pouco dinheiro e ganhar muito dinheiro. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Tudo o que você precisa saber para transformar a renda fixa em uma máquina de ganhos constantes. Vamos começar pelo básico e aí a gente vai aprofundando mais para você realmente entender como que funciona. O que é exatamente uma renda fixa? Pensa na renda fixa como se fosse um contrato de empréstimo, onde eu pego o meu dinheiro e empresto ele para alguém. Esse alguém pode ser o governo, pode ser instituições financeiras ou pode ser empresas. Em troca, eles vão me pagar uma rentabilidade por ter ficado com o meu dinheiro. É como um amigo seu pedindo, sei lá, 10 mil reais emprestado para você para te devolver daqui a um ano e ele vai te devolver com um acréscimo de 10%. Isso é a renda fixa. Tão simples assim. Eu vou emprestar meu dinheiro para alguém, em troca eu vou receber uma rentabilidade. Não sei se você está se perguntando, mas a diferença maior entre você investir em ações e você investir em renda fixa é que na parte das ações você se torna acionista, ou seja, você comprou um pedacinho da empresa, você se torna um pequeno dono. E como dono, tudo que acontecer na empresa vai refletir no dinheiro que você investiu. Então se a empresa crescer, você é pequeno dono, você vai ter o seu capital valorizado também. Mesma coisa se a empresa falir. Se a empresa falir, é como se a empresa também fosse sua. Então, você perde seu dinheiro porque sua empresa não deu certo. Só que, na renda fixa, você não se torna acionista, você não se torna um pequeno dono. Você se torna uma pessoa que emprestou o dinheiro para o governo, para empresas ou para instituições financeiras. Essa é a maior diferença. Uma você se torna um pequeno dono e o outro você está emprestando dinheiro para alguém. E por a renda fixa ter essa característica, ela se torna um investimento mais seguro do que a parte de renda variável. Por quê? Porque sempre que emprestamos o dinheiro para alguém, a gente quer receber o dinheiro de volta. Só que nesse caso você recebe o dinheiro de volta mais um acréscimo. Então você tem uma segurança mais alta e você tem uma certa previsibilidade de quanto mais ou menos você vai receber por ter feito esse tipo de investimento. E como que funciona? Eu comentei com você que você sempre vai emprestar o seu dinheiro para o governo, para instituições financeiras ou para empresas. No caso da renda fixa, você nunca vai emprestar o seu dinheiro para uma pessoa física, para uma pessoa que está realmente querendo o dinheiro para, sei lá, comprar um imóvel. Você não vai emprestar diretamente. O que pode acontecer é que eu empresto meu dinheiro para um banco e esse banco, ele pode fazer o que ele quiser. Então ele pode pegar esse meu dinheiro, me pagando, sei lá, 10% para ter esse meu dinheiro e o banco emprestar para a pessoa final que quer comprar um imóvel ou comprar um carro. O banco pode fazer isso. Mas ele vai emprestar para outra pessoa com juros mais altos. Então, sei lá, 20% ao ano. O banco recebe 20% e o banco me repassa 10%. Então, o banco ganha com o dinheiro que ele pegou emprestado. Então, você nunca vai emprestar seu dinheiro diretamente para uma pessoa, somente para esses 3 tipos que eu acabei de comentar. E antes da gente falar sobre a parte das aplicações, eu queria te pedir um favorzaço, um favor importantíssimo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, por favor. E se você já é inscrito, deixa seu like. Isso vai me ajudar muito a alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas e o algoritmo entender que o conteúdo foi relevante de alguma forma, que te ajudou. Então, por favor, se inscreve, dá o like, me dá essa força. E já podemos entrar para a parte das aplicações. Quais aplicações você pode fazer ali dentro da renda fixa? Como eu comentei com você, você vai emprestar seu dinheiro para 3 tipos, né? O primeiro tipo é o governo. Dentro do governo, você vai fazer aplicações dentro da plataforma do Tesouro Direto e lá tem 3 tipos principais, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA. Esses 3 são
praticamente a mesma coisa. Só que muda a liquidez e a rentabilidade, o formato de rentabilidade que você vai receber. Então, no caso do Tesouro Selic, você pode resgatar a qualquer momento. O dinheiro não fica travado. E a rentabilidade é o pós-fixado, né? Ele é atrelado à taxa de juros do Brasil. O tesouro pré-fixado, você já vai saber exatamente quanto que você vai receber. Por quê? Porque ele já te passa na hora da aplicação qual que é o percentual que você vai ter de rentabilidade. Então, exemplo, você vai aplicar para 2 anos e vai receber 10% ao ano. Então, você já sabe exatamente quanto que você vai receber. E tem o tesouro IPCA, que a rentabilidade dele é atrelado à inflação, mais um percentual já estabelecido. Ou seja, você vai rentabilizar tudo o que acontecer na inflação do momento que você aplicou até o momento do vencimento ou o momento do resgate. Então, se a inflação subir, você ganha mais. Se a inflação cair, você ganha um pouco menos. Mais um percentual já estabelecido. Então, pode ser, sei lá, IPCA mais 5%. Então você sabe que você vai receber no ano inflação mais 5% até o vencimento. Ou seja, nos 3 tipos você empresta o dinheiro para o governo, o que muda é o formato de rentabilidade. O segundo tipo é você emprestar o dinheiro para instituições financeiras. Dentro da parte de instituições financeiras, você pode investir em 3 principais. Ou pode ser através de um CDB, ou através de uma LCI, ou através de uma LCA. Esses 3 são praticamente a mesma coisa. O que vai mudar nesse caso não é o tipo de rentabilidade, e sim o objetivo que o seu dinheiro vai estar sendo utilizado. Então, exemplo, no caso de CDB, o banco, a instituição financeira vai utilizar o seu recurso do jeito que ele entender que seja melhor. Não tem uma regrinha específica. Ou seja, você vai emprestar e o banco que se vire, vai fazer o que quiser, entendeu? Agora, LCI e LCA, você vê que eles começam com as mesmas letras, o que muda é o finalzinho. Uma termina com I e a outra termina com A. LCI, você vê que ele termina com a letra I, ou seja, o seu dinheiro vai ser utilizado no setor imobiliário. E LCA finaliza com a letra A, seu dinheiro vai ser utilizado no setor do agronegócio. Esses 3 que eu comentei têm uma diferença maior também, que é em relação a imposto de renda. O CDB, ele tem imposto de renda. Quanto mais tempo você deixar aplicado, menor vai ser a alíquota para você pagar de imposto. É tabela regressiva, vai no mínimo 15%. E LCI e LCA, você não tem imposto. Por quê? Porque sempre que falamos do setor imobiliário ou do setor do agronegócio, você não vai pagar imposto de renda. Então, essas são as diferenças. De resto, é a mesma coisa, tá? A única coisa que vai mudar é o objetivo que a instituição financeira vai estar utilizando o seu recurso e o imposto de renda. De resto, vai ser a mesma coisa. Você também vai poder emprestar seu dinheiro para uma empresa. Quando falamos em emprestar o dinheiro para uma empresa, entra naquele ponto que eu comentei. Você vai emprestar. Você não vai comprar um pedacinho da empresa, você não vai se tornar um pequeno dono. Você só vai emprestar o recurso para a empresa utilizar da forma que ela entender. Então, são 3 tipos principais também. Você tem a debenture, você tem o CRI e tem o CRA. A diferença não é o tipo de rentabilidade, porque todos têm os 3 tipos, né? Pós-fixado, pré-fixado e IPCA. O que vai mudar é o objetivo também. Debenture, a empresa vai utilizar o recurso do jeito que ela entender e que achar melhor. CRI finaliza com a letra I, ou seja, setor imobiliário. Seu recurso vai ser utilizado pela empresa dentro do setor imobiliário. O CRA é praticamente a mesma coisa também, finaliza com a letra A empresa vai utilizar o seu recurso no setor do agronegócio. Esses 2 entram naquela regrinha de isenção de imposto de renda, ou seja, CRI, CRA, LCI, LCA, isentos, não tem imposto. E tem a debenture, que é como se fosse o CDB. Você tem um imposto de renda para pagar, quanto mais tempo você deixar, menor vai ser o imposto, né? Menor vai ser a alíquota, e a empresa vai utilizar o recurso do jeito que ela entender. E em relação às vantagens, tem algumas, tá? Esse investimento aqui é interessante. Se o seu perfil é mais conservador, é ótima para você. A sua carteira de investimentos como um todo vai ser muito mais focada na parte de renda fixa do que os outros tipos de investimentos. Se você é moderado ou arrojado, você também pode entrar em renda fixa, como um meio de diversificação. Ou seja, você pode diversificar o seu patrimônio aplicando uma parte em renda fixa. Também é ótima para você. E se você é iniciante,
também é muito bom. Por quê? Porque é uma ótima porta de entrada, é um investimento fácil e com pouco risco. E relacionado à parte de liquidez, depende muito da renda fixa que você for aplicar. Então, tem rendas fixas com liquidez, ou seja, você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, que não tem problema. E tem rendas fixas, a maior parte delas, tá? A maior parte das rendas fixas que pagam mais tem vencimento. Ou seja, você meio que trava o seu dinheiro dentro desse contrato, onde ele te informa que você só vai receber o seu dinheiro quando finalizar esse vencimento. Então, para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e assim por diante. Então, você tem tanto a renda fixa que você pode resgatar hoje e já recebe seu dinheiro hoje mesmo, ou uma renda fixa com prazos. Outro benefício, outra vantagem é que a rentabilidade é maior do que a poupança, que não é muito difícil, mas a rentabilidade é maior do que a poupança. E falando em rentabilidade, eu vou te dar 2 dicas no final desse vídeo que vão te ajudar a rentabilizar mais a sua carteira de renda fixa. Mas continuando aqui, em relação à parte de segurança, lembra que eu comentei com você que são 3 tipos? Você empresta seu dinheiro para o governo, para a instituição financeira ou para a empresa. Cada um desses tipos são riscos diferentes. Então, você emprestar o seu dinheiro para o governo, você vai ter o risco menor. Desses 3 tipos, emprestar o dinheiro para o governo é o mais seguro. E por se tratar de aplicações mais seguras, eles pagam menos. Vai ser o mais seguro, só que com menos rentabilidade. Você emprestar seu dinheiro para instituições financeiras vai ser meio que um meio termo entre o mais seguro com o menos seguro. E isso por quê? Porque a parte de instituições financeiras, você tem uma garantia do FGC de até 250 mil por instituição financeira. Ou seja, se você tomar o cuidado de não investir mais que 250 mil em uma única instituição financeira, você está totalmente seguro também. Você tem essa garantia. E o menos seguro é você emprestar seu dinheiro para empresas. Por quê? Porque a empresa tem um risco mais elevado de entrar em falência do que um banco, né? Aí depende muito do banco que você for aplicar, mas no caso do banco ali você tem a garantia que já vai te dar essa segurança. No caso da empresa você não tem nenhuma garantia. Aí depende muito do nível de risco da renda fixa que você entrar atrelado à empresa. Sempre que você for ver rendas fixas atreladas a empresas, você vai ver um nível de risco, né? Você vai ver o rating. Quanto mais próximo da letra A, mais seguro é essa empresa para você investir. Ou seja, em relação a títulos públicos, você está tranquilo em relação a risco. Em relação à instituição financeira, toma cuidado para não passar dos 250 mil. E em relação a empresas, dá uma olhada na classificação de risco para que você aplique uma empresa boa. E aí você tomando esse cuidado, você já vai conseguir aplicar de uma forma mais segura nas suas rendas fixas. Porque todos os investimentos têm risco. E aí vai de você entender e ver qual nível de risco que você quer aplicar. Se quer um extremamente seguro, vai atrelado ao governo. Se quer um mais ou menos, mas você também está seguro através do FGC, vai na parte de instituições financeiras. E se você quiser arriscar um pouquinho mais dentro da renda fixa, vai nas rendas fixas atrelado a empresas. Mas antes da gente continuar com o conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Esse convite pode encurtar muito o tempo de aprendizado que você tem para fazer o seu dinheiro trabalhar para você e te gerar uma nova fonte de renda. Eu tenho um curso completo de investimentos, onde eu te ensino do básico até estratégias mais avançadas, te ensinando a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para que você tenha uma nova fonte de renda e consiga atingir os seus objetivos mais rápido. Lá eu passo desde a parte da mentalidade, ou seja, a forma correta que você deve agir, quais erros você deve evitar, te ensino a montar sua reserva de emergência, te ensino tudo sobre renda fixa, renda variável, então fundo de investimento, fundo imobiliário, ações internacionais, como montar a sua carteira. Te mostro 3 estratégias para você replicar e utilizar para gerar renda recorrente para você. E tudo isso em um formato muito acessível. Montei o curso no modelo de assinatura, ou seja, você paga pelo tempo que você quer acesso ao conteúdo. Se você quer acesso ao conteúdo durante um mês, ótimo. Assina o plano mensal, vai ser R$ 49,90, você tem acesso ao curso completo de investimento. Depois cancela a assinatura, não tem problema. Se você quiser continuar por 2, 3 meses, 5 meses, tudo bem. Perfeito. Vai no seu tempo. Estuda no seu tempo.
E se você quiser também utilizar o curso durante um ano, para que você estude com calma, temos dois planos. Plano mensal, R$ 49,90, que não acabei de comentar, e o plano anual, que saiu equivalente a R$ 39,90. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais, de uma forma extremamente acessível. Então, se você quer aprender mais rápido a investir, com exatamente o caminho correto para você seguir, o link está na descrição. E depois de todas essas informações que eu te passei, tá faltando uma muito importante, né? Como que você faz para escolher a melhor renda fixa para investir? Você vai precisar levar em consideração algumas coisas. Então, qual que é o seu objetivo? Você quer aplicar para curto prazo, para médio prazo ou para longo prazo? Quanto tempo você quer deixar o seu dinheiro emprestado com alguém em troca de uma rentabilidade? Então você precisa levar isso em consideração. Outra coisa que você precisa levar em consideração é o seu perfil de investidor. Você tem um perfil mais conservador, mais moderado ou arrojado? Você quer uma renda fixa extremamente segura, mas ela vai te pagar um pouco menos? Você quer uma mais ou menos, mas você continua seguro? Ou você quer uma renda fixa que pode te pagar um pouquinho mais, mas o risco também é mais elevado? Você deve levar isso em consideração também. Uma outra coisa para você prestar atenção quando for fazer a aplicação é na liquidez do ativo. Quando você for escolher a aplicação lá na plataforma, você tem que olhar qual que é o prazo. Presta atenção, porque se você quiser, exemplo, uma renda fixa com liquidez e você não se atentou, ela tá para um ano, o seu dinheiro ele vai ficar travado para um ano. Então, sempre que for fazer a aplicação em renda fixa, preste atenção no vencimento da renda fixa para que você não trave o seu dinheiro. Outra coisa que você deve prestar atenção quando for aplicar, isso vai determinar qual tipo de aplicação que você escolhe. É o cenário econômico atual. Ou seja, você está em um cenário em que a projeção da taxa de juros, né, a projeção da Selic, está de alta. Se a projeção da Selic está que ela vai subir nos próximos meses, a aplicação que você vai fazer, ela precisa ser mais direcionado ao pós-fixado, ou seja, aquelas rendas fixas que pagam CDI mais um percentual. Mas se tiver o oposto, ou seja, se a Selic tiver com projeção de queda com o passar do tempo, a melhor opção que você vai escolher na hora de aplicar vai ser um pré-fixado. Por quê? Porque você já vai travar a sua rentabilidade. Então, um exemplo, você está nesse momento, você aplicou aqui, travou a sua rentabilidade, a taxa Selic caiu, você vai estar ganhando mais do que o que tiver no mercado nesse patamar. Ou seja, para você vai ser uma melhor aplicação num pré-fixado quando tiver com projeção de queda. Ou se você tiver em um cenário econômico onde a inflação está com uma projeção de alta com o passar do tempo, aí você vai focar a sua aplicação nas rendas fixas atreladas a IPCA mais uma taxa. Então, sempre se atente a qual que é a projeção que eu estou no momento que eu quero fazer a aplicação. É de alta da Selic? Vou em um pós-fixado. É de queda da Selic? Vou em um pré-fixado. É de alta da inflação? Vou em uma aplicação atrelada à inflação. Mas vou te dar um exemplo para ficar claro como que você deve escolher, passando por todos esses pontos de atenção que eu te passei. Então, exemplo, quero fazer uma aplicação para 2 anos. Beleza, então esse é meu objetivo. Quero uma renda fixa? Mais ou menos ali. Então eu já sei que eu posso focar um pouquinho mais na parte de instituições financeiras. Então beleza. Depois disso, qual que é o cenário econômico que eu tô no momento? Eu olhei aqui na internet ou eu vi no jornal e vi que a taxa Selic está com projeção de queda para o próximo ano. Então beleza. Então vou aplicar em uma renda fixa para 2 anos, pode ser uma renda fixa atrelada a instituições financeiras ou atreladas ao governo, mas a do governo vai pagar um pouco menos. Aí eu tenho que olhar na plataforma para ver quais são as taxas de juros e essa renda fixa precisa ser pré-fixada, porque está com base no cenário econômico. Então você vai entrar na plataforma, vai montar o seu filtro, vai ver qual que está pagando mais com essas características. E a que estiver pagando mais, manda ver. E a dica que eu comentei com você, que eu ia te passar nesse vídeo, é que, lembra que eu comentei que com base no nível de segurança vai interferir também na sua rentabilidade? Então o governo paga menos, instituições financeiras pagam mais ou menos, porque ela é um meio termo, e a parte das empresas pagam um pouquinho mais, por conta do risco. Em relação a instituições financeiras, a mesma coisa. Você sempre vai ter aqueles bancões, os bancos maiores e os bancos pequenininhos.
Os bancos maiores, o risco deles são bem menores, porque eles já são consolidados. Ou seja, ele vai te pagar menos do que um banco pequeno por ter um pouco mais de risco. Então, quando você for escolher a renda fixa atrelada a instituições financeiras, pode ir em um banco pequeno, não tem problema, portanto que você não passe do FGC de 250 mil. E uma outra dica também para te ajudar a ter mais rentabilidade, a escolher as melhores aplicações, é que você pode aplicar tanto no seu banco quanto através de uma corretora de investimentos. Tem uma diferença, no seu banco, geralmente as rendas fixas que tem lá dentro vão ser rendas fixas do próprio banco. Então você não consegue ver o que tem no mercado para ver se tem algo melhor. E a corretora é diferente. Ela vai ter um pouquinho do banco X, do banco Y, do banco sei lá o quê. Então ela vai ter várias instituições financeiras diferentes, onde lá você vai conseguir encontrar as melhores rendas fixas que pagam mais rentabilidade para você. Tenho certeza que com essas informações você já vai conseguir aplicar em renda fixa de uma forma mais segura e mais assertiva, para te gerar mais rentabilidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem outros tipos de investimentos que você pode utilizar para ganhar dinheiro também, para mesclar a sua carteira. Então você pode investir um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em ações e ter uma rentabilidade mais interessante. E tudo vai depender da estratégia que você está utilizando. E para te ajudar a dar esse próximo passo, entender como que funcionam os outros tipos de investimento, separei esse vídeo que vai aparecer aqui na tela, onde eu te mostro os 5 melhores investimentos para você investir, mesmo tendo pouco dinheiro. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve, por favor, dá o like e te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!